Bem, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os demais integrantes aqui da mesa, aos participantes, né, do evento, aos internautas que estão nos assistindo. Só vou pedir licença. Bem, inicialmente, antes de falar, nós vamos fazer um relato de experiência do nosso trabalho da fiscalização lá no CREF3, em Santa Catarina. Mas antes de falar efetivamente sobre a fiscalização, gostaria de fazer um resgate, né, sobre o tempo de criação do CREF e a evolução em relação ao número de profissionais registrados e ao nosso trabalho. O nosso CREF ele foi criado efetivamente em 19 de novembro de 1999, um ano após, né, a criação do CONFEF, e nós tínhamos o registro, como profissionais registrados em Santa Catarina, 2.000 profissionais. Hoje, em 2012, praticamente um pouco mais de 12 anos, né, 11 anos após a criação do CREF em Santa Catarina, nós temos aproximadamente 13.000 profissionais registrados e 1.800 pessoas jurídicas registradas no Conselho. Então, nós crescemos quase que exponencialmente no decorrer desse período, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a fiscalização e muito do que eu vou comentar aqui com vocês, o meu antecessor já falou, né? Sobre as nossas funções, que a gente não pode falar de fiscalização sem comentar para que nós viemos, né? O que nós estamos fazendo. Então, a principal ação dos conselhos profissionais, assim como do nosso Conselho Profissional em Santa Catarina, é a promoção dos deveres e defesa dos direitos dos profissionais de educação física e das pessoas jurídicas, nele registradas hoje, com aquele número que eu acabei de citar. Mas, parafraseando o professor Márcio, né? Essa é uma das funções, sim. A gente tem como função promoção dos deveres e defesa dos direitos dos profissionais de educação física, mas a nossa principal função não é essa. A nossa principal função é, sim, trabalhar em defesa da sociedade, seja diretamente ou indiretamente. O nosso setor de fiscalização, ele realiza algumas ações. Muitas pessoas pensam, quando a gente fala em fiscalização, só na ação lá, né, dos agentes de orientação e fiscalização visitarem. Mas todo o sistema de fiscalização, ele requer um trabalho muito mais minucioso do que apenas as visitas. Então, ele requer um trabalho todo de planejamento estrutural. Então, nós somos organizados, o setor de fiscalização, com ações de recebimento, verificações de denúncias que vão, logicamente, desencadear uma visita, né, de fiscalização, o planejamento das viagens, roteiro das viagens dos fiscais, de acordo com época do ano, necessidades, enfim, planejamento de todas as atividades da fiscalização, e o trabalho diário dos agentes de fiscalização nas visitas, né, e também o trabalho diário de uma equipe técnica, que dá todo o suporte para que a fiscalização ocorra. Esse trabalho, ele nos leva a um constante aprimoramento do setor de fiscalização. Esse trabalho ele é revisto periodicamente, revisto as necessidades, a forma de se fazer, porque a gente, muitas vezes a gente aprende com as dificuldades, aprende com os erros, então o que às vezes está funcionando hoje, não está funcionando amanhã, então a gente tem que rever periodicamente a forma de trabalhar. Hoje, em Santa Catarina,
o setor de fiscalização ele funciona através da existência de uma comissão de orientação e fiscalização, uma comissão que foi criada, né, com o objetivo de planejar, estabelecer as diretrizes para todas as atividades relacionadas ao setor de fiscalização. Essa comissão ela se reúne também periodicamente, com o objetivo de aprimorar também as ações da fiscalização. Vinculado a essa comissão de orientação e fiscalização, tem um setor que nós chamamos de setor de supervisão de atividades fins, que é o setor que coordena, que supervisiona toda a atividade de fiscalização, monitora todas as ações, decide junto com a comissão quais são as ações prioritárias naquele determinado momento. E nós temos parte integrante desse processo, os agentes de orientação e fiscalização, que são os conhecidos fiscais, que realizam as visitas, né, de orientação e fiscalização, que viajam o Estado e que tem uma função primordial nesse processo. E também a gente tem uma equipe que a gente chama de equipe de bastidores, né, que ela não é vista lá na frente, mas é um trabalho importantíssimo, que é a equipe técnica da fiscalização, que é aquela equipe responsável por fazer a triagem, recebe as denúncias, coletam os dados necessários, direcionam as ações subsequentes que são originadas, né, pelas visitas de fiscalização. Então, hoje o nosso setor ele funciona dessa forma. Bom, para que a gente entenda um pouquinho do nosso trabalho, nós procuramos aprimorar o trabalho da fiscalização, por ser uma atividade fim do Conselho, dia após dia, ano após ano. E em 2007, nós iniciamos um processo de mudança no setor de fiscalização, a qual eu apresentei aqui em 2010. Em 2009, nós publicamos uma resolução específica que pudesse gerir todas as ações da fiscalização. Então, nosso trabalho hoje, ele é pautado, ele é baseado, então, nessa resolução. Desde a criação dessa resolução, em 2009, o setor administrativo do CREF, ele passou a ser responsável, então, por dar os encaminhamentos necessários às fiscalizações exercidas pelos agentes. A gente já vai entender um pouquinho o que é isso. Então, o nosso trabalho de fiscalização hoje, ele funciona com relatórios de visita de fiscalização. Quando eles retornam ao setor administrativo, é que são tomadas as medidas, os procedimentos necessários. Então, nós enviamos, em caso de constatado alguma irregularidade, nós enviamos correspondências notificatórias, né, aos estabelecimentos com irregularidades, todas elas com prazos de regularização. Isso também é revisto periodicamente. Inclusive, estamos agora, iniciando em 2012, com um novo processo de mudança em relação a essas correspondências. Essa mudança na forma de fiscalizar lá em Santa Catarina levou a uma redução no número dos processos judiciais que acontecem ainda, mas nós observamos uma redução significativa. E também nós observamos o aumento no número de regularizações em relação aos anos anteriores. Um pouquinho do histórico do nosso trabalho, desde a criação no ano 2000 até dezembro de 2011, nós realizamos no Estado cerca de 15.600 visitas de fiscalização, de orientação e fiscalização. Todos os municípios do Estado foram visitados. Nós temos 293 municípios em Santa Catarina, todos eles foram visitados. E essas visitas, elas se dão em todo e qualquer estabelecimento que ofereça prática esportiva ou de atividade física. Academias, clubes, associações, prefeituras, escolas e qualquer outro local que esteja relacionado à prática esportiva ou de atividade física. Mas, para que a gente consiga ter maior eficiência no trabalho da fiscalização, nós não temos como trabalhar sozinhos. E nem temos essa pretensão. Nós trabalhamos, sim, em parceria, né, com diversos órgãos já citados também aqui anteriormente,
dentro do próprio Conselho Regional de Educação Física, nós trabalhamos em parceria com a Comissão de Ética para discutir questões relacionadas à fiscalização, para que a gente consiga garantir, né, uma maior eficiência nas medidas necessárias em relação ao não cumprimento das obrigações legais, a vigilância sanitária estadual e municipais, a Fundação Catarinense de Esporte, federações esportivas, que nos auxiliam nesse processo, né, de fiscalização. Algumas, cada órgão desse atua, lógico, dentro da sua área de atuação, da sua forma, né, e em determinado momento também. Algumas nos auxiliam a fiscalizar antes ou evitam que ocorra uma irregularidade, outras nos auxiliam no decorrer do processo para regularização, outras nos auxiliam depois. Então, cada uma auxilia num momento específico. Ministério do Trabalho, Emprego, PROCON, Polícia Civil, Ministério Público Estadual, têm sido grandes parceiros para que a gente consiga diminuir muito o número de irregularidades que acontecem ainda em relação à profissão de educação física. Bom, nesse ano, em 2011, dados de até 30 de novembro, nós realizamos cerca de 1.861 visitas em Santa Catarina. Nós visitamos 240 municípios. Esse ano a gente teve uma dificuldade nós não conseguimos visitar os 293 municípios, em decorrência de problemas internos e de diminuição, às vezes, de trabalho em relação a um ou outro agente ou a um ou outro funcionário lá do setor, que acaba tornando o processo um pouco mais lento. 240 denúncias averiguadas. Desse trabalho, nós tivemos 518 notificações expedidas e até 30 de novembro, né, momento quando a gente finalizou esses dados, nós tínhamos 290 regularizações dessas 518, um percentual de regularização de 56%. Ainda aquém do esperado, né, a gente espera um percentual de regularização maior, mas esse número ele é maior do que nos anos anteriores. Opa. Não consigo colocar. Para que eu consiga terminar minha fala, eu vou passar um vídeo, ele é rapidinho, que ele tem, eu interpreto, né, que ele tem tudo a ver com o momento que a gente passa agora na área da educação física. Depois eu comento a respeito dele. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui.
Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Um grupo de cientistas... Esse vídeo, eu acho que o título dele é Como Nasce um Paradigma, né? Nós estamos passando por um momento, nós somos uma profissão bastante recente, e lembrando para que os conselhos profissionais foram criados, que é para defender a sociedade, para que a gente consiga defender alguém, nós precisamos que esse alguém queira ser defendido. Então, a sociedade ela precisa entender que nós somos necessários. E muito a gente já avançou, né? Nós quebramos muitos paradigmas. Hoje, a grande maioria da sociedade já entende a importância dos profissionais de educação física, já sabe da importância de praticar atividade física com um profissional que seja habilitado, mas nós ainda temos alguns degraus a galgar, né? Então, esse vídeo, para mim, ele tem tudo a ver com o momento que a gente está passando e nós temos, sim, que quebrar paradigmas, né? A cada dia, para que daqui a um tempo, esse momento de falar sobre fiscalização, falar sobre irregularidades, ele seja ultrapassado, para que nós não tenhamos mais irregularidades acontecendo. Porque, afinal de contas, né, o ser humano ele faz atividade física desde que ele existe. Então, nós chegamos a 14, 15 anos atrás e dissemos, a partir de hoje você não pode mais fazer atividade física sozinho, você tem que fazer atividade física. Lógico, nós entendemos essa necessidade, entendemos esse processo, mas o ser humano precisa entender, isso é realmente quebrar um paradigma, né? E nós estamos aqui, enquanto conselho profissional, ou enquanto cidadãos, para saber que a gente ainda vai ter nós teremos ainda muitos desafios para enfrentar e para superar. É isso. Muito obrigada.